Vou compartilhar minha tela, como de costume. O pessoal tá vendo aí? Estamos sim. Sim? Beleza, então vamos lá. Na aula passada, vamos recuperar aqui, a gente terminou a aula falando de derivação implícita, né? Por que não está subindo isso? Não estou entendendo. Foi. O que era derivação implícita? É quando eu finjo que eu sei a função para poder derivar, tá? Como é que funciona isso na prática, né? Eu tenho uma função, a função é sempre y igual a alguma coisa, por exemplo, igual que eu tenho a função exponencial, né? Y, uma função explícita, y igual a alguma coisa. Acabei de lembrar de uma coisa. Essa aula eu ia falar do trabalho. De repente eu falo Não, preparo para a próxima aula. Vou deixar anotado e preparo para a próxima aula. Aí a gente marca mais tempo. Talvez comece um pouquinho mais cedo para falar do trabalho, tá? Deixar agendado para a próxima aula falar do trabalho. Não vai ter problema, não. Então, voltando aqui. A gente está acostumado a derivar, a manipular funções explícitas. Quando eu tenho a função, no caso y, igual a alguma coisa, como eu tenho aqui, né? Y igual a exponencial da secante de 3θ. Então, a gente usou a regra da cadeia para derivar isso aqui, né? Derivo de fora, como se essa secante fosse uma variável, né? Então, a derivada da exponencial é ela mesma, e vezes a derivada da secante, né? E assim sucessivamente. Depois eu vou usar uma outra regra da cadeia aqui dentro, por causa do 3θ, que é uma outra funçãozinha. E aí depois a gente passou para a derivação implícita. Eu tinha uma função aqui, x² igual a y² igual a 25. Tá? Essa função em particular eu consigo até isolar o y, né? Isolar o y. Então passo o x para o outro lado, como eu fiz aqui, o y passa como raiz quadrada e eu consigo isolar o y e derivar. Certo? Só que tem funções que não dá, né? Não dá para fazer isso. Algumas são muito difíceis e outras efetivamente não são possíveis. Na verdade, quinto grau em diante não é possível encontrar uma fórmula. Terceiro grau, a fórmula já fica absurdamente grande, como eu mostrei na aula passada. Então tem uma técnica para a gente derivar a função sem nem conhecer a função propriamente dita, né? Que técnica é essa? Se chama derivação implícita. Eu vou derivar usando regra da cadeia, fingindo que eu conheço a função. A função que eu quero derivar é o y, né? É o y. Estou procurando aqui a função y, a derivada de y. Só que eu não sei quem é essa função y. Eu não tenho um f de x igual a y aqui, porque o y está meio misturado dentro da expressão. Então, o que eu faço? Eu considero o y como sendo uma função mesmo, um f de x, e vou derivar fingindo que eu sei. Por exemplo, derivada de f de x elevado a 3, o 3 vem para frente, né? 3f de x ao quadrado vezes a derivada da f. Nem sei quem é essa derivada, mas eu estou procurando. E a mesma coisa eu aplico do lado de cá. Tá? E aí a gente vai desenvolvendo. Então aqui eu usei a derivada em relação a x. Então, derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Derivada de f de x ao cubo vai ser 3f de x ao quadrado vezes a derivada de f. Usei a regra da cadeia sem saber quem é essa derivada. Eu deixo ela guardadinha aqui em stand-by, né? Por enquanto. Derivada de 3x vezes o f de x. Regra do produto. Então, 6, eu falei 3, né? 6x vezes a derivada da f, tá aqui, mais f, né? F, derivada de 6x, que é 6, certo? O f de x é y. Então, a derivada de f é a derivada de y, que é o que eu estou procurando, né? Marquei aqui em verde.
Depois disso, eu só isolei a derivada de y, essa derivada que eu estou querendo. Passei tudo que tem ela para um lado, botei ela em evidência e depois passei o restante dividindo. E aí isolei a função aqui, a derivada de y. Então está calculado. Emendando nesse problema que a gente acabou de resolver, a gente tem um exemplo, que é o seguinte. Encontre a reta tangente ao fólio de Descartes, né? Que é essa expressão que a gente acabou de derivar, nesse ponto. Então, vamos, como de costume, eu vou copiar isso aqui, né? E vou passar para cá. Copiei aqui o fólio de Descartes, né? E eu quero encontrar a derivada. Vamos tentar lembrar qual é a estratégia para encontrar a derivada. Eu vou rabiscar aqui uns rascunhos e depois eu apago. Então, eu tenho uma função qualquer. Deixa eu desenhar uma função qualquer aqui. Espera aí. Não é a reta que eu queria, não. Não livre. Tem uma função qualquer, né? Eu tenho um ponto, vou marcar um ponto aqui. Um ponto aqui. Esse ponto tem coordenadas, claro. X e Y. E eu quero encontrar a reta tangente a esse ponto. A reta tangente a esse ponto. Só para lembrar a estratégia, tá? Essa função aqui é f de x. Como que eu obtenho essa reta tangente? A reta, obviamente, ela é definida por uma equação linear, por uma equação de reta. Então, essa reta é definida por ax mais b. Deixa eu, para ficar melhor, eu vou dar nomes específicos a esse ponto. Vou chamar esse ponto aqui de C e D. C e D. Então, aqui eu tenho ax mais b, né? Isso aqui é a equação de reta. Quem é esse A? Esse A é o coeficiente angular da reta, mas ele é o coeficiente angular da reta tangente à função. Então, esse A, a gente tem como calcular ele. Ele é calculado como? A inclinação da reta tangente é a derivada no ponto. Então, é a derivada no ponto C. Eu consigo calcular isso aqui. Eu preciso dessa derivada no ponto C. Certo? Depois disso, eu preciso do ponto B. O B é fácil de obter, né? O B eu obtenho substituindo. É esse ponto que está aqui. Tá? Esse ponto também faz parte da reta. Então, eu pego esse mesmo ponto, coloco aqui no lugar do x e y. Então, eu coloco D, que é o valor de y, A, que eu acabei de calcular, vezes C, que é o valor no ponto, e aí eu obtenho o B. Esse cara aqui que eu estou querendo. Tudo bem até aqui ou não? Você pode repetir, por favor? Claro, agora. Então vamos lá. Tarefa. Eu tenho uma função f e tenho um ponto. Né? Tarefa básica do curso de cálculo. Eu tenho a função f e tenho um ponto dentro dessa função f. Significa que esse ponto satisfaz essa função. Ou seja, se eu pegar f de c, vai dar d. Né? Essa característica, esse é o ponto. Eu quero calcular, vou marcar aqui em outra cor até, a reta tangente. Eu quero encontrar a reta tangente. Quando eu falo encontrar a reta, eu estou me referindo a encontrar a expressão analítica que representa essa reta, ou seja, uma equação de reta. Eu quero encontrar a equação da reta tangente. AX mais B. Tudo bem? Sendo essa reta tangente a essa função no ponto. Tudo bem até aqui?
Sim. O que é a derivada? Qual a definição de derivada em um ponto? A derivada em um ponto é a taxa de inclinação da curva naquele ponto. É o quanto que a curva f está variando nesse ponto. É a inclinação dessa curva nesse ponto CD. Ou seja, é exatamente a inclinação da reta tangente. Qual é a inclinação da reta tangente? É dado pelo coeficiente angular da reta, que é o A. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é exatamente a derivada da função no ponto. Essa é a definição de derivada. É assim que a gente calcula, começou a calcular a derivada, encontrando essa inclinaçãozinha aqui. Tudo bem até aqui ou não? Sim. Então, beleza. Então, meu foco é essa equação. Com a derivada, eu acho o coeficiente angular. Agora falta eu descobrir o B. Mas eu descobrir o B é relativamente fácil. Por que relativamente fácil? Porque, olha só, eu tenho a inclinação da reta, que é a parte importante, e tenho um ponto. Porque esse ponto CD também faz parte da reta. Ou seja, se eu substituir o C no lugar do X, o D no lugar do Y, essa equação tem que valer, tem que funcionar. Ou seja, eu venho com o ponto e com o coeficiente angular e substituo. Então eu venho, o ponto C, o Y vale D, o coeficiente angular, que é o A, eu acabei de encontrar, certo? O valor de X vale C, e aí eu vou achar o valor de B, que é o que eu estou querendo. Outra forma de colocar, que só aparece muito no livro de cálculo, o cara tira o coeficiente angular aqui e coloca a derivada, que é a mesma coisa. Isso aqui é um F, não parece não. Ficou mais claro? Ficou assim, obrigada. Essa é encontrar a reta tangente a uma curva, é a tarefa básica do curso de cálculo. Ela é a alma do curso de cálculo, tá? São duas tarefas básicas no curso de cálculo. Encontrar a reta tangente a uma curva e encontrar a área embaixo da curva. São as duas tarefas básicas. A gente vai chegar nesse papo de área mais para frente. Até o momento, encontrar essa reta tangente. Essa reta tangente, ela mudou a matemática. Como assim mudou a matemática? Ela abriu portas para otimização, para um monte de coisa, para taxa de variação que a gente vai aprender, um monte de coisa, tá? Para dinâmica de fluidos, enfim. Então vou apagar aqui. A gente lembrou aqui da alma do cálculo, que é esse probleminha aqui. Vou apagar aqui e vamos para a tarefa. Então veja bem, o que eu estou querendo? Eu quero uma equação de reta, eu quero encontre a reta tangente. É isso que eu quero. Então, eu tenho y igual a x mais b. É o que eu vou perseguir, tá bom? Eu estou procurando isso. O a, eu sei que é a derivada no ponto. Só que aqui tem um detalhe. Esse ponto, em vez de colocar ponto x, eu tenho um detalhe. Qual o detalhe? A minha derivação, ela é implícita. Já está feito aqui a minha derivação, tá? Não vou refazer, tá feitinho aqui, tá? Não vou refazer para a gente poder adiantar. A ideia é essa, tá? Então tá feitinho aqui, não vou refazer. Então eu tenho que a derivada, eu sei que a derivada da função y é 6, espera aí, 6y menos 3x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado menos 6x, tá? Então, beleza. Qual a diferença? A diferença é que aqui, então, em vez de ter uma função só com x, eu tenho uma função que depende de x e de y.
Essa é a diferença. Nada demais. Então, quando eu for substituir aqui na derivada, o ponto está aqui. Prontinho. Então, eu vou substituir o ponto aqui. Então, eu tenho que o A vai ser igual a 6 vezes... Qual o valor de Y? 3. 3 menos 3 vezes... Valor de X? 3. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes y, que vale 3 ao quadrado, né? Menos 6 vezes 3. Ficou um pouco confuso porque o x e o y valem 3. Mas tem que ter a consciência que esse cara aqui é o y e esse cara aqui é o x. Tudo bem ou não? Tudo bem. Continha, entre 18 menos 3 ao quadrado, 3 ao cubo aqui nesse caso, 27, dividido por 27 menos 18, né? Menos 9 sobre 9 igual a menos 1. Errei aqui? Tem uma curiosidade sobre mim. Eu sou péssimo em conta. Não gosto de fazer conta. Eu tenho Não é menos 1? Oi? Menos 1. Eu falei menos 1 e escrevi menos 9. Não gosto de fazer conta. Para mim, quem faz conta é calculadora. Matemática, a gente resolve problemas. Vamos lá, continuando então. Bom saber. Menos 1. Oi? Bom saber. É minha filosofia como matemática, tá? A matemática, fazer continha, já passou dessa fase. É claro que você precisa, para as séries iniciais, forçar a criança a fazer continha, porque é o que ela tem de material para desenvolver raciocínio. A idade de vocês não é esse ferramenta que a gente usa. A gente usa a ferramenta problemas, né? Então, por isso que nas minhas provas, mesmo presenciais, podem usar calculadora. Então, vamos continuar aqui, então. Ou então eu dou uma prova que você nem vai precisar de calculadora. Essas são as piores. Continuando aqui. Então, eu já tenho o valor de A. Se eu já tenho o valor de A, falta quem agora? Falta o valor de B. Acho o valor de A, acho o coeficiente angular da reta, falta o valor de B. Como é que eu vou obter o valor de B? Olha, se eu tenho A, eu tenho a reta, né? Eu tenho o coeficiente angular e tenho o ponto, que é 3,3, tá aqui em cima, é só substituir. Então, fazendo a continha aqui, o y vale 3, igual A vale menos 1, x vale 3, mais B. Tudo bem? Menos 3 passou para o outro lado, mais 3, né? Então, vai ficar B igual a 6. Final, eu tenho a reta tangente como sendo y igual a menos x mais 6. Reta tangente. Tudo bem ou não? Dúvidas? Será que a gente acertou? Melhor forma, desculpa, eu tô meio resfriado. Meio não, né? Na verdade, bastante resfriado. Mas não é Covid. A melhor forma... Não é isso que eu quero. A melhor forma de ver se a gente acertou é testando. Vou pegar aqui o implot, né? Um gráficozinho de 2 dimensões, e a gente vai construir isso aí. Então, a primeira coisa que eu vou construir vai ser o folho de Descartes. Vou pegar essa expressão. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui em cima? Arquivo, equação, viu?
Sim. Sim? Então tem aqui, repara, equação explícita, equação paramétrica, que a gente vai aprender ainda, implícita e polar. Acho que vocês não vão aprender equação polar porque é cálculo 2, 3, eu acho. No IFES é cálculo 3. Enfim, não é o caso. Não sei se vocês vão ter equação polar, mas o foco aqui é que a nossa equação é implícita. Por que implícita? Porque eu tenho misturado o x e o y dentro de uma expressão. Eu não tenho o y isolado. E aí eu vou escrever o folho de Descartes aqui. X ao cubo, não sei se dá para ler, vocês vão acreditando em mim, mais y ao cubo igual a 6 vezes x vezes y. E aí ele constrói aqui o folho de Descartes. Eu vou editar e vou deixar um pouquinho mais grosso. Consegue ver o gráfico? Sim. Vou tirar um pouquinho o zoom dele aqui. Pronto, tá o gráfico aqui. Qual era a equação da reta? A equação da reta era menos x mais 6. E qual era o ponto? O ponto é o ponto 3, 3. Tá? Então, vamos lá, eu vou pegar... eu não consigo marcar o ponto... Isso aqui, Bem ali na ponta do laço. Isso, então o ponto 3, 3 está aqui, ó. Não tem como marcar um pontinho aqui, eu acho. Viu? Ponto. Tem. Ponto x3, y3. Vou botar uma outra cor. Deixa eu ver se tem como dar cor aqui. Cor. Vou botar um azul aqui. 4. Pronto. Deixa eu editar. Vou botar sólido. Pronto. Marquei o ponto 3, 3. Tudo bem? E aí agora eu vou fazer a equação. A equação, então, era y. Aqui eu estou fazendo uma equação... Repara que eu estou fazendo uma implícita. Então, eu tenho que escrever o y também. Tá? Eu tenho que escrever o y também. Ou então, eu posso fechar aqui e pedir uma equação explícita aqui em cima. E aí eu vou só colocar menos x mais 6. Vamos escolher uma cor aqui. Vamos escolher uma espessura. Cor. Vamos pegar um amarelinho. E dá ok. Aí. É bom assim, quando você faz a conta para uma coisa e a conta reflete a coisa que você queria. Tudo bem ou não? Ficou claro? Vocês conseguem enxergar esse amarelo aí? Dá sim. Sim, dá pra ver de boa. Porque no projetor às vezes ficar ruim de essas cores. Então, pode falar. Depois eu tenho que olhar as notas, porque eu não vi muito bem onde que saiu esse menos x mais 6. Esse menos x mais 6, vamos voltar aqui então. Esse menos x mais 6 é exatamente o problema que eu estou calculando. Então o problema diz o seguinte, olha, encontre a reta tangente ao folho de Descartes. Folho de Descartes é essa equação que está aqui, né? No ponto 3, 3. Então se você voltar aqui, folho de Descartes foi dado, está aqui. Vermelho. O ponto foi dado, 3, 3. Eu quero a equação da reta amarela. Como é que eu obtenho essa equação da reta amarela? Então, é uma reta... Qual a característica dela? Ela é uma reta tangente à curva no ponto. Então, volta. Então, reta tangente. Então, primeira coisa, reta. Y igual a x mais b. É isso que eu tenho que calcular. Eu tenho que encontrar os coeficientes para descrever essa reta. Eu tenho que encontrar o coeficiente angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o B. Como é que eu obtenho o coeficiente angular? O coeficiente angular de uma reta tangente é a derivada no ponto, por definição. Essa é a definição de derivada, inclusive. Então, o coeficiente angular eu obtenho com a derivada. A derivada foi calculada, está aqui em cima. Foi calculada no exercício anterior, por acaso na aula passada, né? Então, está aqui. Isso aqui é exatamente a continuação da aula passada. Então,
peguei a derivada que eu tinha recentemente calculado, certo? E substituí o ponto x e y, que no caso é 3 e 3, na equação da derivada. Então, substituir, continha menos 1. Por que você pegou a derivada do y e não do x? Como assim? Por que eu peguei? Ah, tá. Ali, ó. Entendi. Derivada de y. Tá, derivada de y. Quando você faz uma função, a função geral, como que você descreve, que é rascunho, tá? Já vou apagar. Chama isso aqui de rascunho. Como é que é uma função? Yx, f de x é igual a uma expressão aqui qualquer. Esse f de x também é chamada de y. Certo? Então, quando eu derivo para encontrar a inclinação da curva, eu estou calculando a derivada de y, ou seja, a derivada de f de x. Só que nesse caso, isso aqui que está errado, eu entendi o que você falou. Aqui é f de x, que equivale a y'. Não é isso? É. Tá, realmente estava errado. Não é derivada de y, é derivada de x. A derivada da f de x, que é o y'. Tá, beleza. Foi mal. Eu acho que agora ficou claro. Ficou. Beleza, então. E aí depois... Aí, continuando. Então, eu calculo o coeficiente angular como? Usando a derivada. Peguei a derivada e substituí aqui. Achei a inclinação da reta, ou seja, achei o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, achei a derivada no ponto. Essa é a derivada analítica, essa é a aplicação da derivada no ponto, 3, 3. Certo? Ah, entendi. Beleza? Calculei aqui o coeficiente angular, achei aqui no final menos 1. Então eu já tenho a inclinação da reta tangente. Falta o quê? Falta o coeficiente linear, o valor de B. Então eu quero achar B agora. Como é que eu calculo B? Eu já tenho muita informação sobre essa reta. Eu sei que ela passa pelo ponto 3, 3. E agora eu acabei de descobrir o coeficiente angular. Então eu venho aqui e substituo. Né? Ponto y3, ponto x3, coeficiente angular menos 1, e eu quero saber o valor de B. Substituiu, achei B igual a 6. Achei B igual a 6, então quem é a reta? Y menos 1 vezes x, estou marcando aqui, y menos 1 vezes x mais 6. Certo? E aí fiz o gráfico para a gente mostrar direitinho. Fiz o gráfico do folho de Descartes, marquei o ponto e coloquei a equação da reta que eu tinha calculado, que é a reta tangente. E aparece aqui. Mais claro? Obrigado. Beleza. Continuando, temos mais alguns exercícios de derivação implícita. E aqui, para a gente fazer mais exercícios, para praticar um pouquinho mais derivação implícita. Nesse aqui em particular, a gente vai ver que a derivação vai depender da variável que eu estou interessado. Né? Eu posso derivar tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, vou calcular primeiro a derivada de y, que é o que a gente está acostumado. Depois eu calculo a derivada em relação a x. Seno de x mais y igual a y quadrado. Esse y está feio. Y quadrado cosseno de x. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui que eu tenho duas regras para serem usadas. Quais são essas regras? Eu tenho a regra da cadeia, desse lado de cá. Né? Aqui eu tenho a regra da cadeia, porque eu tenho uma função dentro da outra, eu tenho um seno com x mais y dentro. Uma regra da cadeia. E tenho
uma regra do produto. E aí você tem que entender o seguinte, quando eu estou calculando o f, a derivada, quando eu estou calculando a derivada de y é a mesma coisa que a derivada de f de x, certo? Quando você está calculando isso, o x é uma variável e o y é uma função. Tudo bem? Então, x é a variável e o y é a função. Eu posso fazer o seguinte, para ficar mais visível, eu posso substituir o y por um f de x, para ficar bem visível de que isso é uma função. E vamos lá, então, aplicar a derivada aqui. Como é que eu aplico a derivada? Para ficar bem claro, vou pegar essa expressão inteira e vou aplicar a derivada em relação a x. Certo? Então, vamos lá. Regra da cadeia. Derivo de fora, nesse caso, o seno, como se o que está aqui dentro fosse uma variável. Qual a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Então, eu tenho cosseno de x mais f de x. Vezes, abre parênteses, a derivada do que está aqui dentro. Agora eu vou derivar x mais f de x. Derivada de x é 1. Derivada de f de x, não sei, nem sei qual é a função. Então, vou escrever derivada de x. Estou escrevendo que eu não sei, mas é ela que eu quero. Derivada de f de x. O outro lado agora da igualdade. F de x ao quadrado, né? Aqui eu tenho um produto, então regra do produto. Primeiro, derivada do segundo, segundo, derivada do primeiro. Então, primeiro, f de x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. Derivada do cosseno, menos o seno de x, mais o segundo cosseno de x, vezes a derivada do primeiro. Quem é a derivada do primeiro? F de x ao quadrado, regra da cadeia. Então, derivo 2, a potência 2. Então, aqui vezes 2 f de x elevado a 1, vezes a derivada da f. Entenderam esse finalzinho aqui? Sim ou não? Sim, professor. Beleza? Eu não entendi, professor. Beleza, então vamos lá. Calma. Eu me perdi depois da igualdade também. Beleza, então vamos pro rascunho. Rascunho, já vou apagar, tá? Vou pegar só o outro lado da igualdade. Cosseno de x. Primeira coisa, aqui eu quero derivar isso aqui. Eu quero derivar essa expressão aqui. Em relação a x. Derivar essa expressão em relação a x. Primeira coisa que eu vou observar. Eu tenho um produto, regra do produto. Ficou claro? Acho que isso sim. Aqui eu tenho uma regra da cadeia. Qual é a regra da cadeia? Eu tenho uma função y que eu não... Desculpa. Eu tenho a função f de x que eu não sei quem é. E é ela que eu quero derivar. E aqui eu tenho uma potência. Então, eu derivo essa potência e depois eu derivo f de x. Mas vamos por partes. Como é que é a regra do produto? Repete o primeiro. Então, repete f de x ao quadrado. Vezes a derivada do segundo, do cosseno. Derivada do cosseno, eu sei. Menos o seno. Já estou fazendo direto a derivada, tá? Essa é a regra do produto. Mais o segundo
vezes a derivada do primeiro. Agora eu tenho que derivar esse f de x, que é uma derivação implícita, que eu não sei quem é o f. Como é que eu derivo isso aqui? Deriva a potência, como se isso aqui fosse uma variável. Então, 2f de x, 2 menos 1 vem para 1 para cá, vezes a derivada do que está aqui dentro da f, que eu não sei. Então, derivada do que eu não sei. Ficou mais claro? Uhum, sim. Beleza, é a mesma coisa que está escrito ali em cima. Vou dar uma apagadinha aqui no meu rascunho. Continuando então. Foco no que eu estou interessado. Estou interessado nesse cara aqui. Se eu estou interessado nele, eu vou isolar ele. Certo? Então, cosseno. Se vocês me permitem, eu já vou voltar para facilitar. O que eu chamo de voltar? No lugar do f de x, eu vou usar o y. Né? Lembrando que y é igual a f de x. Então, derivada de y é derivada de f de x. Vou voltar aqui para os parâmetros iniciais, para as variáveis iniciais do problema. Então, eu tenho que cosseno de x mais y, 1, y', que é o que eu estou interessado, y². Lembrando que esse f de x ele é só um recurso didático. Eu poderia ter mantido o y o tempo todo, tá? É só para lembrar que o y é uma função. Então eu escrevi ele como f, agora eu voltei para o y. Mais para frente a gente não vai precisar mais fazer isso, quando ganhar mais traquejo no problema. 2y vezes y', né? Multiplicando aqui, usando distributividade, eu tenho... Agora é só continha, né? Só um pouco de malabarismo algébrico. Cosseno vezes 1 cosseno. Cosseno de x mais y vezes y'. Igual. Menos y ao quadrado vezes seno de x mais 2y cosseno de x vezes y'. Eu estou interessado, lembrando aqui, no y'. Então, vou isolar esse cara. Então, cosseno de xy vezes derivada menos, vou passar isso aqui tudo para o outro lado, 2y vezes cosseno de x vezes y' igual menos y² seno de x menos cosseno de x mais y. Coloca o y', né, derivada de y, em evidência. Então, derivada de y, abre um colchete aqui, vai ser cosseno de x mais y menos 2y cosseno de x. Do outro lado da igualdade, eu vou botar esse menos em evidência, só para ele ficar com uma carinha mais organizada. Precisa? Não, claro que não. Eu que quis colocar esse preciosismo aqui. Cosseno de x... Aí seria menos, não? Não, mais... Não, menos tem evidência. Eu botei o tá menos certo. em evidência. Show. Vou botar um colchete aqui para ficar mais claro. Fica parênteses com parênteses, fica meio confuso. Continuando, né? Para terminar, é só passar o y para o outro lado agora. O y não, né? O que está multiplicando o y', eu vou passar para o outro lado dividindo. Y' é igual a menos
colchete y² seno de x mais cosseno de x mais y, fecha o colchete, isso tudo dividido por cosseno de x mais y menos 2y cosseno de x. E essa é a nossa solução. Essa é a derivada do y. O que eu tirei daqui? Observa que eu calculei uma derivada sem conhecer a função. Eu tinha uma função aqui implícita, né? Seno de x mais y igual a y² vezes cosseno. E apliquei a derivada encontrando a derivada do y sem conhecer a função y. Quando a gente pensa em equação algébrica, polinomial, igual está aqui a equação cúbica, que é o folho de Descartes, vocês conseguem imaginar uma fórmula de solução. Conseguem imaginar que existe pelo menos uma fórmula, igual na aula passada. Existe? Existe. É gigante? Mas existe. Quando a gente parte para um seno multiplicado por um y², aqui não tem de forma alguma, não há fórmula que represente o y, tá? Não é possível isso. Então, a derivação implícita vem para facilitar a derivada disso aqui e para resolver a derivada disso aqui. Tudo bem ou não? Tudo bem. Mais ou menos, né? Mas vai ficar bem. Só complicou um pouco, porque a solução ficou um pouco enorme, né? Não tá bem com cara de solução isso aí. Não, mas é uma expressão. Você vai ver que no curso de cálculo, isso aqui é uma expressão normal, sem problema nenhum. As expressões são grandes mesmo. Tá? Eu não considero... A tarefa maior aqui de cálculo é você perceber a derivação implícita. Então vamos lá, vamos voltar aqui, vou pegar um azulzinho bebê aqui, depois eu venho apagando. Então eu tenho uma função, eu preciso reconhecer que o y é uma função implícita, tá? E aí eu começo o processo de derivação, que é o curso de cálculo. Então, derivei, repara que eu apliquei a derivada, eu apliquei regra do produto, aqui, né? E regra da cadeia aqui. E é claro, na hora de derivar, eu apliquei derivação implícita. Eu usei 3 coisas do curso de cálculo: regra do produto de derivada, regra da cadeia e derivação implícita. Daqui para baixo, acabou o cálculo. É ensino médio. É passar para um lado, passar para o outro, colocar em evidência e passar dividindo. Expressão é grande, mas é uma expressão. Então, o cálculo mesmo, curso de cálculo, acaba nessa linha aqui. Daqui para baixo é ensino médio. Então, veja bem, quando eu falo que é ensino médio, não significa que é fácil, tá? Não vamos menosprezar o conhecimento. Tem curso, tem livros de ensino médio que tem função do primeiro grau, que é a primeira coisa que você estuda antes do ensino médio, você vai estudar na 7ª série. Tem exercício de função, tem livros de matemática, aí no caso seriam livros para professores de matemática, que tem exercício de função do primeiro grau, que eu vou gastar um tempinho para fazer, não vai ser um troço imediato, são exercícios que você não trabalha com criança, tá? Então eu não vou menosprezar. Mas são conhecimentos que a gente teoricamente já domina, né? Que é passar para um lado, passar para o outro, botar em evidência, esse tipo de coisa. A expressão é grande? Mas o que ela exige aqui é concentração, que também é um treinamento, tá? Também faz parte do treinamento do curso superior, que é concentração na resolução de problemas. Então, expressão é grande? É grande, mas na vida real é daqui para mais. Beleza?
Vamos lá. Outro. Derivada segunda. O que é derivada segunda? É derivada da derivada. Não, peraí que não acabou não. Não acabou não, que eu fiz só metade do exercício. Fiz só metade do exercício. Qual é a metade do exercício? Eu só calculei o y'. Falta agora o x'. Agora é o contrário. Agora o y é a variável e o x é a função. Mudou. Então vamos lá, vou dar uma separada aqui. Dá pra jogar isso aí no AX mais B, né? No AX mais B, como assim? Isso aí é reta. Não, isso aqui... Pior, né? Não, dá. isso aqui... Não estou calculando a equação da reta aqui. Nossa. Isso aqui é só o cálculo da derivada. Não tem número nenhum. Tá? Vou fazer o seguinte. Vou copiar. Para ficar melhor. Copiar aqui embaixo, né? E agora a gente vai calcular o x'. Então, se eu estou calculando o x', se eu estou calculando a derivada em relação a x, significa que o x é uma função, vou chamar de g para não ficar igual, que depende de y. Eu estou procurando a derivada de x, ou seja, eu estou procurando uma derivada de uma função implícita. Então, agora, o x é função e o y é variável. Ficou claro isso agora? Sim. Então, vamos lá começar com esse processo. Eu vou copiar a função, igual eu fiz anteriormente, só que aqui eu não vou escrever o g. Aqui eu vou fazer mais direto, tá? Ver se essa segunda explicação fica mais claro. Ela vai ficar mais limpa. Ver se ela fica mais claro. Cosseno de x. Agora, lembrando, eu estou derivando isso aqui em relação a y, ou seja, eu estou procurando x'. Agora, o y é variável. X é uma função que eu não sei quem é. De novo, regra do produto, aqui continua sendo produto, e aqui continua sendo regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá, com calma. Primeiro, regra da cadeia. Derivada do seno é o cosseno. Cosseno de x mais y. Derivo de fora, como se de dentro fosse uma coisa só, que é a regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada do x. Agora não é 1, porque o x não é mais variável. X é função. Então, quem é a derivada de x? Faço nem ideia, mas eu vou colocar aqui derivada do x. É ela que eu estou procurando. Derivada do y. Então, derivada do y é uma variável. Tudo bem esse passo? Ok. Ok? Se ficou ruim para alguém, me fala, hein? Fiz um lado da igualdade. Regra do produto. Repete a primeira, deriva a segunda. Agora, foco na derivada do cosseno de x. De novo, x é função que eu não sei quem é. Então, como é que é a derivada do cosseno de uma função? Derivada do de fora, derivada do cosseno é menos o seno de x, vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada do x não é 1, derivada do x é o que eu quero. Está aqui. Certo ou não? Mais cosseno de x, repete a segunda, vezes derivada de y ao quadrado. Y é uma variável, então isso é um polinômio do segundo grau, é 2y elevado a 1. Não vou colocar 1. Ficou claro isso? Sim, ficou. Boa. De novo, tarefa do professor de cálculo acaba aqui. Terminei a parte do cálculo.
A tarefa não terminou, mas terminei a parte do cálculo. Vamos agora fazer aquela revisão boa de ensino médio. Eu estou focado no x', na derivada do x. Então, cosseno, vou abrir isso aqui tudo primeiro, distributividade x' mais cosseno de x mais y. Do outro lado, menos y quadrado seno de x, x' mais 2y cosseno de x. Isola o x, então o x', perdão, cosseno de x mais y vezes x', mais, vou passar para o outro lado para isolar isso aqui, mais y quadrado seno de x, x', espera aí que não é o quadrado não, x' igual a 2y cosseno de x menos cosseno de x mais y. Coloco em evidência o x', cosseno de x mais y, mais y quadrado seno de x, faltou um parênteses, 2y cosseno de x menos cosseno de x mais y. Fecho. Faltou um parênteses aqui, certo? Continuando para escrever a expressão no final. X' 2y cosseno de x menos cosseno de x mais y, isso tudo dividido por aquilo que está em evidência do outro lado. Cosseno de x mais y mais y seno de x. E está feito aí a nossa derivada em relação a x agora. Agora eu não usei aquela estratégia de usar uma função mesmo, o y como f de x, para poder deixar bem explícito que é uma derivação implícita, deixar bem claro que é uma derivação implícita, tá? E aí, tanto que aqui eu substituí o y por f de x, fiz a derivada e voltei para o y. Aqui eu já fiz direto, fica mais enxuto. Em vez de escrever o x como g de y, já coloquei direto o y, desculpa, botei o x e o x'. Tudo bem? Ficou claro aqui? Ficou sim, professor. É a mesma coisa lá de cima, né? Só que com o y igual a 1 e o x derivando. Não é a mesma coisa, né? Muda alguma coisinha. Aqui tem um menos na frente, aqui tem um y quadrado seno. É parecido. Observa, como a expressão é a mesma, elas vão ficar parecidas. Não vão ser iguais, mas elas vão ficar parecidas. Agora, muito cuidado com expressão parecidas. Uma coisa parecida pode ser totalmente diferente, tá? Ah, eu só errei um sinal. Cara, só errou um sinal é muita coisa. Ah, eu tava falando do procedimento, não do resultado. Tá, entendi. Então, o procedimento é o mesmo, claro. Eu só, em vez de estar derivando o x, eu derivei em vez de derivar o y, eu derivei o x, mas o procedimento é o mesmo. Mas ainda assim, as expressões são parecidas. Elas lembram vão ter elementos parecidos.
Certo? Observe que os exercícios são extensos, né? São extensos. Mas é assim. Aqui, esse exercício está no livro, está feito no livro, ele é um exemplo do livro. Eu vou deixar vocês fazerem aqui, tem uma estratégia bem interessante nesse exercício. Você vai derivar, eu vou fazer porque tem derivada segunda aqui, pode gerar confusão, vou fazer depois. Mas eu vou fazer depois do intervalinho, que agora são 10h03, 10h13, a gente volta para quebrar essa aula. Tá jóia ou não? Quem quiser se adiantar, pode ficar à vontade. Quem quiser dar uma olhadinha no livro para se adiantar, tá na página... Peraí. É porque eu estava zapeando o livro. Exponencial. Fluidos. Taxa de variação. Só um segundinho. Eu dou uma minuta a mais depois. Logaritmo. Tá aqui. Página... No PDF, fica mais fácil de achar, 219 do PDF, tá? Não página do livro, página do PDF. Então, tá o exercício aqui. Tá? Então, tem a derivada primeira, você acha a derivada primeira e depois calcula a derivada da derivada. Quem quiser olhar, tá aí. Eu vou parar por aqui e 10h14 a gente volta. Vou interromper a gravação para poder quebrar esse vídeo. Beleza? Então, até já, pessoal.